E aí, família, vamos lá? Tá na hora da matéria. Olha só, a matéria é sobre os ganhos do Japão, tá? Exportações de maio do Japão registram aumento mais acentuado em 41 anos na recuperação da pandemia. Tá? Então é notícia de economia e muitas pessoas não entendem alguns termos. Então eu vou colocar aqui, tá? Os termos que são mais usados, tá? O que é superávit? Guardem bem essas palavras, tá? Superávit é o resultado de todas as receitas e despesas do governo, tá? Excetuando gastos com pagamentos de juros. Então é o resultado positivo, superávit, resultado positivo, tá? E o déficit? O que é déficit? Vem muito também no texto. Déficit ocorre quando esse resultado é negativo. Então, quando o governo tem ganhos, superávit, né? Quando o governo tem prejuízo, déficit, tá? Então, já feitas as explicações, por que eu falo isso? Muitas pessoas vêm assistir os vídeos, mas elas não entendem certos termos. E para nós que somos comunicadores e estamos passando as matérias, é muito importante as pessoas entenderem as matérias, né? Porque para não ficar falando assim, falou grego, né? Então a pessoa não ouve comunicação, ela não entendeu. E o intuito do canal é que as pessoas entendam, né, o que está sendo falado. Não queremos, como é que se fala assim, que as pessoas, nossa, como ele fala bonito, mas não entender nada, né? Preferimos falar de forma feia, mas que todo mundo entenda, tá? Mas vamos lá. As exportações do Japão em maio saltaram 49,6% em relação ao ano anterior. Então, se você levar em conta o ano anterior, que foi um ano ruim, tá? Deu um aumento muito alto. Então, é aquela falsa sensação de segurança que eu sempre falei. Se você comparar com um ano que foi um ano extremamente bom, um ano anterior foi bom e esse ano deram uma subida, aí sim você pode falar: o país cresceu, o Japão cresceu. Tá? Registrando um aumento mais acentuado em mais de 4 décadas, com a recuperação de uma queda induzida pela pandemia de coronavírus, impulsionada pela sólida demanda por carros e peças automotivas, mostraram os dados do governo na quarta-feira. As exportações de bens subiram 6,26 trilhões de ienes, o que daria 57 bilhões de dólares, no mês do relatório, aumentando no ritmo mais rápido desde que um salto recorde de 51,4% registrado em abril de 1980, de acordo com os dados preliminares divulgados pelo Ministério da Finança, que começou a compilar as estatísticas em janeiro de 1979. Compilar, o que é? Ajuntar os dados. Tá? Então eles ajuntam os dados e armazenam esses dados. Depois de tempos em tempos ele faz comparações. Depois de expandir 16,1% em março e 38% em abril, as exportações cresceram pelo terceiro mês consecutivo, em parte em reação à queda anual de 28,3% observada em maio do ano passado, devido ao choque inicial da pandemia, que derrubou globalmente a demanda e cadeias de abastecimento interrompidas. O que foi? Foi aquela época que se deram lockdowns, estados de emergência, que se fecharam tudo. Então você já sacou que houve uma queda muito brusca, então já subiu muito bruscamente. E isso dá aquela falsa sensação que a coisa realmente está crescendo. As exportações de carros e peças automotivas mais do que dobraram, um aumento de 135,5% e 139,1% em relação ao ano anterior, respectivamente. Então, como o ano foi ruim no ano passado, esse ano o pessoal está disposto a abrir a mão, né? Então eles compraram muito mais, então mais que dobrou a parte de exportações de peças e carros do Japão. Só que se levar em conta que o ano passado foi ruim, já viu, né? Mas se comparasse com um ano bom, essa queda não seria, esse aumento não seria tão alto. Tá? A demanda por produtos automotivos japoneses foi forte, especialmente nos Estados Unidos, disse um funcionário do ministério a repórteres. As importações é o que entra no Japão.
Tá? Exportações é o que sai quando o Japão está vendendo para os outros países. Essa é a importação que está entrando. As importações também tiveram um aumento notável de 27,9% para 6,45 trilhões de ienes pelo quarto mês consecutivo, um aumento de 12,8% em abril, devido à recuperação do consumo doméstico e à recuperação dos preços do petróleo bruto, até porque também houve um aumento essa semana do combustível. Na hora que eu vi o aumento, eu não acreditei. O aumento teve um aumento de 4 ienes. Aí você fala assim, japonês, mas 4 ienes não é nada. Soma de litro em litro, para você ver se não é nada. Tanto que, aonde eu costumo abastecer, que costuma ser um dos postos mais baratos da região, né, foi para 153 a miséria por litro. Tá? E antes, na semana anterior, estava 149. Olha a subida brutal que deu, infelizmente. Então, em comparação com maio de 2019, antes do início da pandemia, o valor das exportações subiram 7,3%, enquanto as das importações caíram 5,2%, disse o funcionário. Aí se comparar com 2019, que já era um ano bom, aí sim você vai ter números mais sólidos. Tá? Comparar com 2020 é meio complicado, porque foi um ano ruim para o mundo inteiro. A balança comercial de bens do país com o resto do mundo atingiu um déficit, tomou um prejuizão, tá? De 187,15 bilhões de ienes, a primeira marca vermelha em 4 meses. Então você viu que se fazer certas comparações, dá prejuizão. Por país, as exportações do Japão para os Estados Unidos e a União Europeia registraram aumentos mais rápidos, de 87,9% e 69,6%, respectivamente, sustentadas pela forte demanda por automóveis e peças de automóveis. Só que houveram certos acordos, tá? Que eu já postei aqui no canal, tá? Certos acordos econômicos que favoreceram o Japão nisso. Se não fosse esses acordos, não teria tido esse aumento tão grande, tá? Porque houve quedas na taxa de impostos, taxas, etc. Então nisso favoreceu muito o Japão. As importações de produtos dos Estados Unidos e da União Europeia obtiveram ganhos respectivos de 28,7% e 39,4%, com produtos farmacêuticos contribuindo mais para o resultado. O que é as importações é o que vem. E o que ele está falando? Produtos farmacêuticos, o que é? Vacina. O funcionário disse que a compra de vacinas pelo Japão deve ter aumentado os números. Deve ter não, aumentou os números. Isso é óbvio. Pô. Tudo que entra no Japão é considerado importação. Isso é fato. Como resultado, o Japão teve um superávit ele teve um lucro, né, de 360,86 bilhões de ienes em relação aos Estados Unidos, e o déficit ele perdeu, tá, 188,13 bilhões de ienes em relação à União Europeia. Tá? Por que ele teve um ganho com os Estados Unidos e ele perdeu com a União Europeia? Porque os Estados Unidos ele teve aquele ganho em relação aos carros. Só que em relação à União Europeia, para quem não sabe ou para quem não se lembra, porque eu postava aqui no canal, tá? Os mais antigos canais devem se lembrar, que as vacinas estavam vindo da União Europeia, né? Dos laboratórios da Europa. Então precisava a União Europeia aprovar o envio das vacinas. Por isso que houve um certo atraso para chegar as vacinas no Japão também. Um dos motivos, tá? Esse não é o motivo mais forte, mas são um dos motivos. Então a União Europeia precisava aprovar o envio das vacinas. Então por isso que o Japão comprou muito da União Europeia e teve um déficit em relação à União Europeia. Então já entendeu, né? As exportações para a China aumentaram 23,6% em relação ao ano anterior, com remessas de equipamentos de produção de semicondutores subindo 63,9% em relação, né, em meio à crise global de chips. Todo mundo sabe que está faltando chip no mundo.
as produções estão muito baixas em relação à demanda, né? Tem muito pouco produto para muita procura. E o que está acontecendo? A China está comprando os equipamentos do Japão para poder fabricar lá, né? Então o que acontece? A China vai dar um boom muito grande. E o Japão, em vez de abrir o olho e aumentar a produção de chips no país, não, né? Muito pelo contrário, né? Então você vê que é complicado. Por isso que as fábricas da Murata estão de vento e popa, estão aumentando no número das fábricas da Murata no Japão. Por isso que eu falo, né? Eu sempre falei, dou essa dica ainda, não estou ganhando nada para fazer jabá para a Murata, nem para as empreiteiras, tá? Muito pelo contrário, não ganho nada, nem um tostão. Só que, atualmente, para as pessoas que estão vindo do Japão para cá, né? No caso que queiram vir do Japão para cá, com financiadas, melhor segurança de emprego por enquanto é Murata, tá? Até porque a sua dependência dentro da fábrica, não seja Murata, seja em qualquer outro lugar, vai depender dela. A própria pessoa vai ter que fazer por onde permanecer dentro da fábrica, porque a fábrica, por mais que você tenha o financiamento, a fábrica simplesmente pode falar, não quero você aqui, você não trabalha bem e tchau. Por isso que eu falo, financiamento não dá garantia de emprego para ninguém, principalmente em tempos de época de coronavírus. Então, faça a pesquisa nos grupos do Facebook, entre nos grupos, perguntem sobre as fábricas, perguntem sobre a empreiteira que você está indo, a fábrica, o local, para ver se são coisas boas. Se você escutar mais notícias ruins do que boas, desconfie, tá? Por que eu falo isso? Nem tudo que reluz é ouro. Por mais que se fale assim, está dando X, Y, Z de prêmios, dinheiros e etc. Só que a pessoa, ela não vive só de prêmios, dinheiros e etc. Ela tem que conviver naquele ambiente todos os dias e dependendo do local, se a rotatividade é muito alta de pessoas, é sinal que tem um clima muito tóxico ali dentro, que as pessoas não conseguem permanecer naquele local. E pode falar assim, mas japonês tem o serviço, sim, só que às vezes o serviço não é tão ruim. Só que se o clima é muito tóxico dentro daquele local, por mais que o serviço seja bom, a pessoa não consegue permanecer ali. Então o fator psicológico é 50% para a pessoa permanecer no local de serviço. Os outros 50% o que é? 25% da força de trabalho da pessoa, os outros 25% em relação ao serviço que ela faz. Se ela faz um serviço porco também, a firma não vai aguentar, por mais que seja um clima bom. Entende? Então existe uma série de fatores. Por isso que eu sempre explico, principalmente nesses vídeos de economia, tome cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Faça pesquisa, porque o barato pode sair caro. Tá? A ganância humana também pode te levar a problemas sim, feios. Tá? Então tome cuidado. Melhor às vezes você ir para um local que pague um pouco menos e você tem uma qualidade de vida melhor, do que você ir para um local que pague muito e a sua qualidade de vida despencar e você ficar doente de forma psicológica. Mas continuando aqui. Carros híbridos e matérias-primas como sucata de cobre também registraram aumento acentuado nas exportações do Japão para o seu maior parceiro comercial. Então você vê que muita coisa está saindo do Japão para a China. Então hoje vocês entendem o porquê o Japão não mete muito bedelho no que a China faz. Por mais que tente querer dar uma de bonito, não pode falar muita coisa. Porque se a China brecar as compras do Japão, dá uma queda brusca na parte financeira do Japão. As importações da China aumentaram 4,8%, à medida que os aumentos dos produtos, incluindo celulares e roupas, ultrapassaram as quedas em itens como fios e produtos têxteis. Isso levou a um déficit para o Japão de 191,79 bilhões de ienes. Então você vê que o Japão importou muita coisa da China. E em relação à exportação que ela mandou para a China, ela teve um déficit, ela perdeu dinheiro para a China. Então você vê que ela vendeu menos e comprou muito da China. Nisso tomou coquinho.
As exportações para a Ásia, como um todo, aumentaram 32,5% e as importações 13,2%, com o saldo sendo de 532,52 bilhões de ienes para o Japão. Então você vê que o Japão teve lucro em relação à Ásia em geral. Tá? As exportações aumentaram após a queda acentuada do ano passado, enquanto estavam quase estáveis em comparação em abril, após o ajuste sazonal, sugerindo que a recuperação das exportações pode estar desacelerando. Então, disse Kazuma Maeda, economista da Berkeley Securities Japan. Se, no caso, desacelerar as exportações aqui que é, vai voltar àqueles níveis pré-pandemia, que dá aquelas oscilações bem baixas, né? Até porque o mundo já estava numa constante e o que subia era muito pouco, quando caía era muito pouco. Não tinha grandes altos e baixos, igual como foi o ano passado, que deu tudo uma despencada só, que a tendência era subir tudo de uma vez. Maeda também destacou que as exportações de automóveis em termos de volume diminuíram em relação ao mês anterior pelo segundo mês consecutivo, possivelmente afetada pela escassez global de semicondutores, são os chips. Por que você acha que a China comprou muita coisa, muito maquinário de chips do Japão? Para quê? Para fabricar lá. A China não é besta. Quanto a perspectivas, Maeda disse que o consumo nas economias avançadas mudará de bens para serviços, o que pode diminuir a demanda por automóveis e peças automotivas, e possíveis quedas nos embarques desses produtos japoneses podem pesar sobre as exportações como um todo nos próximos meses. Todos os dados foram compilados em regime de desalfandegamento. Então já deu para você entender que a fonte é do governo, tá? E a tendência é que as pessoas vão parar de comprar bens e vão começar a consumir serviços. Serviços que é hotel, restaurantes, bares e etc. Daqui para frente, porque com a chegada das vacinas, o mundo dando aquela melhorada, o turismo vai aumentar, tá? As pessoas vão sair mais de casa, então vão consumir menos bens. Por quê? Na última avaliação econômica que teve, houve um boom alto nas vendas de geladeiras e televisões aqui no Japão, o que ajudou essa parte do comércio. Em outra parte, contrapartida, outros setores, houve uma queda muito grande. Por quê? Estado de emergência, quase emergência, fechando tudo cedo, as pessoas não consumindo serviços, só estavam consumindo bens. Então você vê que existem várias tendências de épocas. Por isso que é muito importante você observar o que está acontecendo ao seu redor, sair desse mundinho assim, fazer isso aqui, principalmente para você que aplica na bolsa de valores, porque as tendências elas mudam muito sutilmente, e nisso que a mudança sutil é a hora que uns ganham e outros perdem. E você vê que está havendo essa mudança sutil, né? E vai começar, você vê que tem até especialistas já falando que vai começar a haver essa transição da parada de compra, no caso dos bens, para se consumir serviços, né? E vai ser a tendência daqui para frente, assim que a coisa der uma melhorada no coronavírus. Espero que seja breve. Mas é isso aí, família. Espero que tenham entendido, né, em relação à parte econômica. Poste aí, né, nos comentários se você entendeu, se você não entendeu, né? E o que acha, o que está achando da economia em geral, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.